Separe seu copo de café, ou seu copo de água, ou a sua gelada, e bem-vindos ao Sem Tempo. Ou melhor, olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Hoje é dia de vídeo extra, eu quero tomar um cafezinho conversando com vocês e falando um pouquinho mais sobre lobisomens. Esse vídeo extra é junto com aquela playlist, com essa primeira saga que eu tô fazendo sobre lobisomens brasileiros. Eu lancei um vídeo faz uma semana e pouquinho, onde é a parte 1 de 3 vídeos onde eu vou explorar o universo dos lobisomens brasileiros, tá? No primeiro vídeo eu falei características, tipos, versões, maldições, como que uma pessoa pode se transformar, o que fazer se você encontrar com um lobisomem, como são esses lobisomens, entre outras criaturas bestiais que também podem ser chamadas de lobisomens. O vídeo tá aqui na descrição, tá no card, se você perdeu, corre lá assistir. E logo teremos uma parte 2, se tudo correr bem na próxima semana. Infelizmente atrasou aí, porque, infelizmente ou felizmente, né? Muita coisa legal tem acontecido aqui comigo, com o canal. Tô participando aí de podcasts e de canais grandes, a visibilidade é incrível, tô muito feliz com isso, mas como eu sou o exército de um homem só, eu tenho que gravar, eu tenho que editar, tem a pauta, tem a divulgação, blá 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 blá, atrasou a parte 2, infelizmente, mas logo ela tá aí. Na parte 2 eu vou entrevistar alguns amigos que sabem muito sobre lobisomens, sabem muito sobre todo o universo, todo o contexto, tá muito foda, eu chamei uns 3 amigos muito sábios, que vão poder falar tanto num contexto histórico, tanto num contexto mitológico, e também de um contexto de comunicação, de jornalismo, onde a gente vai explorar muito mais esse universo do lobisomem brasileiro. E depois a parte 3 vai ser legal pra caramba, porque vai ser um vídeo de exploração ao estilo do que eu fiz em Paranapiacaba com a Nath, onde eu e alguns amigos vamos pra terra do lobisomem, conversar com pessoas que conhecem e vivenciaram histórias com lobisomens, e a cidade respira lobisomens. Então, pra não perder tudo isso, se inscreva aqui, me ajuda a fazer esse canal crescer. Esse canal crescendo, eu vou ter um editor e vai ser pau na máquina aqui para produzir mais conteúdo e conteúdo muito melhor para vocês. Então é por isso que eu explico tudo e eu justifico tudo, essas introduções longas, para vocês me ajudarem. Deixa lá nos comentários o que você acha que pode estar faltando nessa playlist nova de lobisomens. Deixa lá nos comentários sugestões, dicas, para tudo. Se você tem uma história muito boa, um relato muito bom, frequentemente eu conto os relatos aqui no canal, tá aparecendo o e-mail. Se inscreva lá nas redes sociais. E é isso, falei tudo que tinha que falar. Tudo. Agora eu vou contar para vocês quem é a criatura da Pedra Azul, quem é o bicho da fortaleza, o bicho lanudo, ou então quem é a criatura da carneira. Um videozinho extra complementando sobre a história do lobisomens para vocês. Pegue seu café e bora. Como eu já expliquei no primeiro vídeo lá falando sobre lobisomens e tal, motivado aí pelo vídeo que o Matheus Martins me mandou lá pelo Instagram, lá no vale do Jequitinhonha, que fica entre Minas Gerais e Bahia, ele é lá no extremo norte de Minas Gerais mesmo, tem uma pedra, né, uma formação rochosa, que é a Pedra Azul lá, o vale todo, tem todo o contexto geográfico que está aparecendo aqui para vocês, e lá tem uma lenda que é muito tradicional, uma história sobre uma criatura que tem esses nomes que eu mencionei aqui para vocês, que eu vou repetir, né? Ela pode ser tanto chamada como o bicho da Pedra Azul, como ela também é conhecida como a criatura da carneira, ou bicho da carneira, e também é conhecido também como o bicho da fortaleza. Também, muitas versões dela e nomenclaturas nessas versões é bicho lanudo. Então já dei todo o contexto de nome para vocês, expliquei de onde é a região e é isso. O que essa lenda diz? Existia um fazendeiro muito rico que se chamava Joaquim Antunes de Oliveira e era um homem de muitas posses, um homem com muito poder na região, que mandava, desmandava, aprontava e muito e causava ali na região, enfim. Era um homem qual era conhecido ali pelos seus atos ali sem responsabilidade, que gostava de aprontar e gostava de atormentar as outras pessoas. Dizem que certa noite, certo dia, ele saiu para passear, festejar, bagunçar no lombo de uma coitada de uma mulinha, qual ele já usava para ir para baixo e para cima a trabalho, para as festanças e tudo mais, e ele passou o dia inteiro andando em cima dessa mula. Voltaram para casa, quando ele ia só fazer alguma coisa ali, trocar de roupa, ia ser só uma parada estratégica ali e ele já ia voltar para a festa, já ia voltar para a noitada. Só que a mãe dele viu aquela situação toda e foi um estopim.
A mãe dele, que também já estava ciente de todos esses atos grotescos, da fama dele, das ações desrespeitosas, da maneira como ele tratava os funcionários, as pessoas, todo mundo na cidade, enfim, todo mundo que estava ao redor dele era maltratado por ele. A mãe já tinha consciência disso. Só que quando a mãe viu a mula naquele estado, foi o estopim. A mãe se sentiu muito mal e falou: isso não se faz com um animal, coitado desse animal. Aí foi lá, tirou a sela da mula, tocou a mula pro lugar dela lá, pro curral, pro lugar onde ela descansava e se abrigava, e guardou a sela. Quando o Joaquim voltou para usar a mula, ele viu que a mãe dele tinha feito aquilo, ele ficou bravo, ele se sentiu desrespeitado, ele achou que a mãe tinha passado por cima dele, sabe, desrespeitado ele. E numa atitude grotesca, numa atitude animalesca, uma coisa assim de um homem totalmente sem noção, ele pegou a sela, colocou nas costas da sua própria mãe e subiu na mãe, falando que a mãe quem ia levar ele para a cidade, a mãe quem ia levar ele para os compromissos dele, já que ela tinha feito aquilo. E bateu muito na mãe, bateu muito, muito na sua própria mãe. Assim, a ponto da mãe ficar num estado assim que, pelo amor de Deus, nem gosto de ficar falando isso. E a mãe conseguiu escapar dele ali depois de apanhar muito. E tudo que a mãe pôde fazer é olhar para ele e rogar uma maldição para ele, sabe? Falar para ele: um dia você vai pagar por isso. Um dia o sofrimento que você causou vai ser o seu sofrimento. Um dia essas atitudes de animais que você tem vão te tornar um animal. Assim, explicando mais ou menos para vocês o que as lendas dizem. É claro que cada um tem a sua versão, cada um conta de um jeito, cada um fala que o sermão foi de um jeito, mas basicamente isso. Eu estou tentando juntar aqui o que é mais comum em todas as versões da lenda. A mãe rogou essa maldição para ele não se importou, todo mundo ficou sabendo disso, a galera já não gostava muito dele, já não descia para a galera, e depois de alguns dias, Joaquim Antunes de Oliveira vem a falecer por razões misteriosas. Encontraram ele morto. Tem algumas versões da lenda que dizem que encontraram ele dormindo, morto. Tem versões da lenda que dizem que ele sumiu e depois encontraram ele morto lá na Caatinga, alguma coisa assim. E tem versões que dizem que ele só, deu um piripaque nele e ele faleceu. Eu prefiro acreditar que, ele pagou, né? Não que eu tô incentivando a violência nem nada do tipo, mas eu acho que alguém que ele fez mal pagou com a moeda que ele merecia, entenderam? De qualquer forma, ele foi encontrado morto depois de alguns dias e foi feito seu primeiro velório, seu primeiro enterro, sepultamento, onde as pessoas foram no velório dele não porque gostavam dele, mas porque queriam ter a certeza que aquele homem ruim tinha morrido. E aí ele foi enterrado e até então tudo bem, beleza. Depois disso, que ele tinha sido enterrado ali na Caatinga e tal, num cemitério mais tradicional, as pessoas começaram a notar que coisas que envolviam o azar, mau presságio, coisas ruins começaram a acontecer ali pela região. E todo mundo ligou isso ao fato do túmulo dele estar ali, porque ele era um cara muito ruim mesmo, então ele atraía coisa ruim. E por esse motivo e por outros motivos, foi feito ali a exumação, tiraram ele dali e enterraram ele num outro lugar mais distante. E dizem que quando ele foi feito esse segundo sepultamento dele, caiu um raio, alguma coisa aconteceu e partiu a pedra onde ele estava enterrado lá, né? Cova, o túmulo dele foi partido ao meio e foi uma situação muito sinistra, que as pessoas assim não entenderam nada. E depois que foram ver essa pedra partida, alguns dizem que ele nem lá estava mais, que alguma coisa tinha acontecido e ele tinha saído de lá. Depois disso, as pessoas começaram a relatar que frequentemente uma criatura que parecia um lobisomem, que parecia um homem-lobo, que parecia, um animal grotesco, metade homem, metade lobo. Alguns dizem que também se parece com um pouco de jegue, alguns também dizem que se parece assim com uma mistura de cachorro com homem, com mula, é vista frequentemente rondando ali toda a região, rondando todo o vale do Jequitinhonha e, consequentemente, ali a formação rochosa, a Pedra Azul. Se não bastasse somente isso, é relatado por muitas pessoas que depois de que isso tudo aconteceu, que essa criatura começou a ser avistada, fazendas começaram a ser atacadas.
Então tem relatos de pessoas que perderam porcos, pessoas que perderam galinhas e de pessoas que perderam outros animais. E é o que reza a lenda, que se você tiver de bobeira pelaquela região, em algumas noites você pode encontrar com a criatura da carneira, com o bicho da pedra azul. Essa é a lenda que eu contei pra vocês, esse é o relato. Espero muito um dia fazer um vídeo de exploração lá, visitando o lugar, visitando ali o Vale do Jequitinhonha, apresentando para vocês a Pedra Azul, conversando com pessoas que podem ter tido parentes que conviveram na mesma época que esse Joaquim Antunes de Oliveira e pegando a versão das pessoas que são da região, as pessoas que moram ali e que cresceram escutando essa história. Espero muito fazer esse vídeo de exploração visitando esse lugar. Também quero agradecer muito o Matheus Martins, porque eu não conhecia essa lenda, então depois que ele me enviou o vídeo lá eu fui pesquisar, achei muito interessante e quero fazer uma associação para contar um relato para vocês aqui hoje. Há muito tempo atrás, como vocês sabem, eu trabalhava com carga aérea, com logística, transporte aéreo, blá 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 blá, vocês sabem. Eu fazia operações em muitos aeroportos. Em um aeroporto que eu fui fazer uma operação uma vez lá, fui fazer uma operação logística, era Petrolina. Ficando na cidade lá 2 ou 3 dias, conhecendo o pessoal do hotel, o pessoal do restaurante, o pessoal que me ajudava ali na operação, pude conversar com um senhor muito gente boa, muito educado, que me ajudou com um monte de coisa ali. E em uma dessas noites ali em agradecimento eu fui e paguei uma cerveja pro homem, porque é isso que se faz, tá? Se a pessoa te ajuda, você pode ajudar ela, você ajuda ela também. E aí, papo vai, papo vem, a gente começou a conversar e tal. Ele contou que ele não era de Petrolina, ele contou que ele era da região ali de Salinas, que ele morava em Salinas, que ele morava em uma cidade, que ele também tinha morado em uma cidade que era alguma coisa com o nome Água Boa, algo do tipo. Você que é da região me corrige, deixa lá nos comentários o nome das cidades ali. Nova Salinas também. Ele falou o nome de várias cidadezinhas que ele tinha morado ali. Ele é um senhor já de seus 50 anos, então tinha morado em alguns lugares diferentes, e ele cresceu lá e começou a trabalhar com hotelaria lá antes de ir para Petrolina. E ele contou uma história para mim que eu achei muito engraçado, que eu quero associar aqui com a criatura da carneira, que ele contou uma história para mim que era tipo uma espécie de lobisomem do sertão mineiro, que era uma lenda que os hotéis, que as pousadas, que as pessoas ficavam muito espertas, que aconteceu com ele num hotel / pousada que ele trabalhou. Dizem que eventualmente nos hotéis da região e também ali nas proximidades aparecia um homem bonito no seu auge ali dos seus 25 anos, muito bem trajado, muito bem arrumado, muito educado, e ele pedia para se hospedar, pagava ali a hospedagem adiantada e pedia muita comida, muita comida. Esse senhor que me contou a história falou que ele comia por 20 homens. E quando era assim, as pessoas já ligavam um sinal de alerta, porque as pessoas acreditavam e acreditam que esse homem poderia ser um lobisomem que fica rondando a região ali, cumprindo ali a sua maldição, fazendo isso. E ele fica de hotel em hotel durante alguns tempos. Quando esse homem aparece nessas cidades, nesses hotéis, ele começa a também trazer com ele situações estranhas, começa a acontecer coisas esquisitas. Animais são atacados, pessoas são aterrorizadas, assustadas, são perseguidas. Quando aconteceu com esse senhor, ele falou que ele trabalhava nesse hotel / pousada, que atendia um pessoal que ia trabalhar na região, que também atendia um pessoal que estava turistando e tudo mais. E nessa certa ocasião que esse homem apareceu, ele falou que era um homem muito bonito, muito bem trajado, que comia por 20 homens. E assim, as pessoas ficavam muito... ao mesmo tempo interessadas, mas ao mesmo tempo ficavam com receio daquele homem, porque ele era estranho. E quando ele apareceu nesse lugar que ele trabalhava, as pessoas que estavam ali turistando começaram a contar que durante a noite, quando elas iam visitar algum lugar ali, iam passear, fazer uma trilha, visitar alguma fazenda, algo do tipo, eles se encontravam pela estrada com um lobisomem com as características da criatura da carneira, que é um lobisomem mais esguio, mais magro, que é uma coisa que lembra muito um lobo-guará, sabe? E ao mesmo tempo também é uma criatura que anda de 4, que também parece um pouco com cavalo, com mula, coisa do tipo assim, sabe? Então, esses avistamentos foram comuns nessa mesma época e
A granja de uma pessoa que morava na mesma cidade que ele também foi atacada, onde o homem ali perdeu mais de 50 galinhas. Então todo mundo tinha um medinho desse homem bonito aí que aparecia e atacava as coisas ali durante esse tempo. Foi isso que ele me contou, que ele falou, pô, eu vivi isso. Então, já que você gosta dessas histórias, toma aí mais uma história pra você. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Como eu falei, é só um videozinho extra que complementa os outros vídeos de lobisomem que eu tô fazendo aqui. Em breve a parte 2, a parte 3 da saga lá do lobisomem. E é claro que no futuro eu vou explorar muito mais lugares e pesquisar e entender muito mais sobre o lobisomem brasileiro para trazer para vocês. Para não perder nada disso, se inscreva, curta esse vídeo, deixa lá nos comentários o que você acha que eu também posso estudar e pesquisar para trazer aqui no canal. Se você puder, se torne um membro aqui do canal. Quero agradecer muito os membros que me ajudam e dão uma acelerada no crescimento aqui. Graças a eles, tem uma movimentação a mais aqui no canal, eles ganham conteúdo extra, eles me ajudam a escolher as playlists, nós temos um grupo lá no Telegram que a gente sempre está trocando ideia, conversando e tudo mais, e se você puder também ser um membro aqui do canal para contribuir dessa forma, aqui embaixo, né, ou ir na página inicial aqui do YouTube, clicar lá em membro, é um valor simbólico de 4 e pouquinho, ou se você quiser me ajudar mais, 19 e pouquinho, e tamo junto. Brigadão, até o próximo. Como esse é um vídeo extra, amanhã tem mais vídeo, hein? Amanhã uma lenda muito tradicional aqui do Sem Tempo ganha novos relatos.